Todos nós, praticantes do Zen, algum dia, em nosso treinamento, fizemos as perguntas a seguir, seja para nós mesmos ou para o nosso mestre. Não existe nenhuma resposta certa para qualquer uma delas, mas para fornecer uma ideia geral, selecionamos respostas de diversos mestres Zen ou de outros budistas contemporâneos. O que é iluminação? Iluminação é apenas um nome. Se você faz iluminação, então a iluminação existe. Mas se a iluminação existe, a ignorância existe também. Bom e mal, certo e errado, iluminado e ignorante. Todos estes são opostos. Todos os opostos estão no pensamento. A verdade é absoluta, está além do pensamento, além dos opostos. Se você fizer alguma coisa, conseguirá alguma coisa, mas se não fizer nada, conseguirá tudo. A iluminação é realmente apenas um nome? O mestre Zen não tem que realizar a iluminação para ser um mestre Zen? O Sutra do Coração diz que não existe realização, não existe nada para realizar. Se a iluminação for realizada, não é iluminação. Então todo mundo é iluminado? Você sabe o que é não realização? Não. Não realização é realização. Você deve realizar a não realização. Assim sendo, o que é realização? O que existe para ser realizado? Vazio? No verdadeiro vazio, não existe vergonha nem forma. Desta maneira, não existe realização. Se disser, realizei o verdadeiro vazio, você estará cometendo um erro. Estou começando a compreender, isto é, acho que estou. O universo é sempre um verdadeiro vazio. Agora, você está vivendo num sonho. Acorde, então compreenderá. Como posso acordar? Eu bato em você, é muito fácil. Pode me explicar um pouco melhor? Sim. Você pode ver os seus olhos? Em um espelho? Estes não são os seus olhos. O que você vê é apenas o reflexo deles. Seus olhos não podem se ver. Se quiser vê-los, já estará cometendo um erro. Se quiser compreender a sua mente, já estará errando. Mas, quando você era um jovem monge, tinha a experiência real da iluminação. O que era essa experiência? Eu bato em você. Silêncio. Tudo bem. Suponhamos que, em nossa frente, temos mel, açúcar e banana. Todos são doces. Você pode explicar a diferença entre a doçura do mel, a doçura do açúcar e a doçura da banana? Mas cada um tem uma doçura diferente, certo? Você pode me explicar? Eu não sei. Mas você poderia dizer, abra sua boca. Isto é mel, isto é açúcar, isto é uma banana. Portanto, para entender o seu verdadeiro self, você deve compreender por que bato em você. Já coloquei a iluminação na sua mente. O que experimentamos na iluminação? Apesar de o termo experiência não ser exato, devido à falta de melhor terminologia, temos de usá-lo. Realmente não existe experiência de iluminação, porque não existe ninguém lá para experimentá-la naquele momento. É, na realidade, a experiência da não experiência. Todo tempo, a cada momento, estamos experimentando todos os tipos de coisas através de nossos sentidos. Vemos coisas, ouvimos, cheiramos, tocamos, pensamos e etc. E temos como certo que existe um experimentador, aquele que experimenta todas essas coisas. Apesar de experimentar um bombardeio de sensações, estamos sempre procurando aquela experiência que vai transformar e mudar completamente a nossa vida, dando-nos felicidade eterna, bênção eterna, vida eterna ou qualquer coisa assim. Entretanto, estar sempre andando à procura da experiência nos mantém divididos e nos impede de experimentar a realidade como ela é. Não deixa experimentarmos o que realmente acontece no momento.
porque estamos sempre esperando por aquela experiência extraordinária que vai ser a verdadeira. Na realidade, não estamos vivendo e experimentando cada momento. Existe sempre aquela divisão entre o experimentador e a experiência, e a expectativa de uma outra experiência. Temos essa expectativa de que vai ocorrer aquela grande experiência, a procuramos e queremos tê-la. Imaginamos que essa experiência vai resolver nossas questões e sofremos muito buscando-a. O que acontece na realidade é que essa procura em si cria o nosso sofrimento e a nossa confusão. Temos um problema. Estamos procurando esta experiência chamada iluminação e acreditamos que ela vai realmente nos libertar. Essa busca cria angústia e sofrimento. Esperamos encontrar alguma coisa e assim acabar nossa busca. Mas acontece exatamente o contrário. Temos primeiro de desistir de procurar. É claro que alguém tem de nos dizer: simplesmente pare de procurar, dê um basta nesta busca. O zazen é uma religião? Conforme você define religião, o zazen pode ser uma religião ou não. Em muitos casos, a palavra religião é usada no sentido de seita ou credo. O zazen não é, de forma alguma, uma seita ou credo, nem deverá ser. Continuamente, desde as religiões primitivas dos tempos antigos, a religião se ocupa do relacionamento do homem com uma autoridade que está acima dele. As pessoas ficam sugestionadas e enfeitiçadas pelas palavras daquela autoridade, isto é, as palavras de Deus, revelação divina ou mediadores e representantes de Deus, que receberam as revelações. Impõem submissão absoluta a essa autoridade, religião. Neste sentido, também, o Zen não é uma religião. O Zen budismo herdou a atitude básica de Shakyamuni perante a vida, que é apenas viver por causa da vida do self. Desta maneira, no Zen budismo, apenas realizamos dentro do self a atitude mais aprimorada perante a vida. Se religião significa ensinamentos sobre a atitude aprimorada perante a vida, então o budismo é uma religião pura. Mas como já disse, esse self não é aquele eu que é oposto aos outros eus e coisas. Viver por causa da vida do self não significa autointoxicação do eu sozinho. Pelo contrário, esta atitude perante a vida é descobrir a vida que está impregnando, do princípio ao fim, todas as coisas dentro do self. É viver visando a manifestação da vida em cada um e em tudo que encontramos. E ver tudo o que encontramos como uma extensão de nossa própria vida. Esta atitude perante a vida é chamada de compaixão. Um homem que não pode sentir compaixão pelos outros, dentro do self, não pode ser chamado homem do zazen que despertou para a realidade da vida do self. Veja as seguintes citações da Bíblia. Seja feita a vontade de Deus. O que quer que você coma, beba ou faça, seja tudo para a glória de Deus. Porque Deus nos ama, conhecemos seu amor. Expressamos nosso amor por Deus, amando nossos semelhantes. A atitude cristã básica perante a vida é também a atitude básica budista perante a vida. Um cristão pode praticar o Zen? Na realidade, você dificilmente pode colocar cristianismo e Zen lado a lado e compará-los. Seria quase a mesma coisa que tentar comparar matemática e tênis. Contudo, quando essas tradições são compreendidas em seu estado puro, uma complementa a outra. Thomas Merton, monge católico que escreveu uma obra sobre o Zen. Tanto São João como o mestre Eckhart insistem em que o único caminho para a união com Deus é deixar cair todas as imagens, pensamentos e formas de Deus. E, ademais, tal união não é uma situação nova, mas a descoberta do que foi desde o início. Para tais cristãos, despertar
é prova da infinita misericórdia de Deus. Para o Zen budista, a união com Deus é vista dentro da nossa verdadeira natureza. Entretanto, existem cristãos para os quais o que importa é a singularidade de Cristo, como a única manifestação verdadeira de Deus feito homem. E há Zen budista para os quais o que importa é a prática dirigida de acordo com um modelo rígido e que os rituais devem ser inequivocadamente budistas. Para estes cristãos e Zen budistas, não pode haver aproximação. Mas, em qualquer caso, seria insensato provocar uma mistura de cristianismo e budismo. O necessário é explorar o fundamento que não é nem cristianismo nem budismo. Não paramos de explorar, e o fim de nossa exploração será chegar ao nosso ponto de partida e ver o lugar pela primeira vez. A vontade de praticar o zazen não é um desejo? Não há dúvida de que quando as pessoas decidem praticar e fazer o zazen, pensam que, de alguma forma, vão aperfeiçoar-se. Enquanto for assim, isto é um desejo. Chamo de desejo porque essas pessoas, voltando-se para o futuro e para fora de si mesmas, idealizam o objetivo do seu autoaperfeiçoamento e querem tornar-se aquele tipo de self. Entretanto, este desejo é para sentir o valor da vida na busca de uma meta, objetivo, e, portanto, estão pondo de lado completamente a manifestação da vida crua do self. O Senji Dogen diz o seguinte: quando um homem começa a procurar o Dharma, está longe do seu ambiente. Mas o verdadeiro aprimoramento do self não é deixar de lado este eu e correr atrás de metas futuras, ou que estão fora de nós, mas viver a realidade do self, aqui e agora. Quando nossa atitude muda deste modo, isto não é mais desejo, é simplesmente a manifestação da nossa própria vida, sem voltar-se para objetivos fora de si mesmo. Então, afinal, como você chama este poder? Você não o chama de desejo, é a força da vida. Quando os corpos vivos das plantas ou dos animais são maltratados, eles se curam naturalmente. A grama, que se estende ao lado da estrada e que é amassada por uma rocha, desvia-se da rocha e continua a crescer. Você acha que o poder de curar e o poder de transcender criam obstáculos ao desejo? De modo algum. É a força da vida. O poder com o qual fazemos o zazen e praticamos é o mesmo. Sem ter metas nem expectativas. Este poder manifesta e atualiza a realidade da vida do self. Uma abordagem inicial à meditação é aquela que procura ardentemente o retorno rápido e esforço investidos. Como é que estou fazendo? Esse era um bom sinal? Quanto tempo demora? Talvez eu não esteja tentando suficientemente bem. O que na realidade acontece é que o budismo lentamente, mas com firmeza, provoca uma mudança radical. À medida que você sente vontade de meditar e começa a fazê-lo, não se torna uma pessoa melhor, não se liberta da ansiedade, não muda completamente, mas passa a investigar o que está certo aqui e agora na sua experiência. Descobrir com detalhes microscópicos quem e o que você é, momento por momento, torna-se o foco de interesse, e assim fazendo, o constante sentimento de isto não é, deve haver algo melhor, desaparece. O título de um dos livros de Milan Kundera, A Vida Está em Outro Lugar, resume a atitude normal, mas, na meditação, você começa a aprender o sentido trivialmente óbvio e absolutamente profundo de que a vida é aqui e agora. Como você pode purificar a mente? Hunneng insistia em que a ideia geral de purificar a mente era irrelevante e confusa, porque a nossa própria natureza é fundamentalmente limpa e pura. Em outras palavras, não existe analogia entre consciência ou mente e um espelho que se pode limpar. A verdadeira mente
é a não-mente, Mushin, o que quer dizer que não tem de ser encarada como objeto de pensamento ou ação, como se fosse uma coisa que se deve agarrar e controlar. A tentativa de trabalhar a mente é um círculo vicioso. Tentar purificar é estar contaminado pela pureza. Obviamente, esta é a filosofia taoísta da naturalidade, de acordo com a qual a pessoa não está genuinamente livre, desapegada ou pura, quando seu estado é o resultado de uma disciplina artificial. Está apenas imitando a pureza, apenas falsificando a consciência limpa. Daí, a desagradável autorretidão dos que são deliberada e metodicamente religiosos. Huineng ensina que, em vez de tentar purificar ou esvaziar a mente, deve-se apenas deixar cair, porque a mente não é algo para se agarrar. Deixar cair a mente é também equivalente a deixar cair a série de pensamentos e impressões, Nien, que vêm e vão, na mente sem reprimir, segurar nem interferir. Está errado comer carne? Basicamente, não existe nascimento nem morte no momento em que comemos ou morremos. Quando matamos o espírito que pode compreender esse fato, estamos violando este preceito. Matamos esse espírito em nós mesmos e nos outros, quando brutalizamos o potencial humano, o potencial animal e o potencial da terra. Muitas vezes, brutalizamos com uma palavra ou um olhar fortuito. Não é preciso um porrete nem uma bomba. Guerras e outros atos de violência organizados, inclusive repressão social, são violações deste preceito. É uma ironia, como às vezes alguém pode ser atencioso com relação aos amigos e vizinhos, enquanto trabalha no emprego que contribui diretamente para disseminar o sofrimento. No outro prato da balança, encontramos os monges janaístas que filtram a água numa tentativa de não fazer mal às criaturas microscópicas que a habitam. Estudos recentes sugerem que cenouras e repolhos reagem quando cortados ou arrancados. O que podemos fazer? Na minha opinião, a resposta é comer e beber com espírito de grata compartilhação. Ouvi dizer que certa vez alguém perguntou a Alan Watts por que ele era vegetariano. Ele respondeu, porque as vacas gritam mais alto do que as cenouras. Esta resposta pode servir como uma orientação. Algumas pessoas se recusarão a comer carne vermelha. Outras não tomarão leite. Outras comerão o que lhes servirem, mas restringirão suas compras de produtos animais. Você deve traçar sua própria linha de conduta, levando em consideração a sua saúde e a dos outros seres. Roshi, comer carne casualmente não é proibido pelos preceitos. Não obstante, os sutras Lankavatara e Surangama, ambos encontrados nas escrituras de Mahayana, são bastante eloquentes em sua condenação ao comer carne. Inquiridor, quais são as razões? Roshi, que não existe nenhum ser que, na sua evolução ou involução kármica, através de incontáveis reencarnações, não tenha sido nossa mãe ou pai, marido ou mulher, irmã, irmão, filho ou filha. Não existe nenhum ser que não tenha um parentesco conosco, mesmo que esteja vivendo no estado animal. Então, como pode uma pessoa espiritualizada, que encara todas as coisas viventes como sendo ela mesma, comer a carne de algo que tem a sua natureza? Visto desta maneira, qualquer carne que se come não será uma forma de canibalismo? Como pode uma pessoa que busca a libertação infligir uma dor, direta ou indiretamente em outra criatura? Os que comem carne animal, obviamente gostam do sabor, portanto, efetivamente estão fitando o prazer da morte de outro ser vivente. Qual é a visão do Zen a respeito do sexo e da castidade? A mente, o universo que é a mente humana essencial,
é pura, infinitamente vazia. Aí não existe nada que se possa chamar de exploração sexual. Toldamos essa pureza com nuvens que escondem e intrigam. Sexo é troca, e quando passa a ser uma forma de usar o outro, fica pervertido. É uma violação, não apenas deste preceito, mas dos 2 preceitos anteriores também, uma vez que envolve brutalizar e tirar alguma coisa de alguém. Como um ladrão, a pessoa que é indulgente com o sexo fortuito quer algo que não lhe pertence. Outro tipo de sexo fortuito origina-se na falta de confiança no self como agente do Dharma. É um tipo de falsa compartilhação, uma prostituição. Pessoas que foram condicionadas pelos ensinamentos católicos ao pé da letra, ou que foram seguidores de Yogananda, ou de certos mestres hindus, poderão vir para o Zen Budismo com ideias de pureza que interferem na prática. A pessoa para a qual a pureza sexual é um problema psicológico tem pouca energia para o zazen. O sexo não é puro nem impuro. Nossa atitude perante ele pode ser destruidora ou proveitosa para a prática profunda. Se 2 pessoas estão envolvidas uma com a outra, sua satisfação sexual mútua pode ser um apoio positivo para o zazen. Que lugar a mulher ocupa na tradição zen? Outro aspecto significativo do zen no Ocidente é a participação total das mulheres. Na maioria dos países asiáticos, as religiões perpetuaram um comportamento inteiro da cultura com relação aos sexos, e o budismo não é o único. A linhagem espiritual do Zen é chamada de linha patriarcal. Eisai, pioneiro do Zen no Japão, no século XII, enfatizou que, sob pretexto algum, monges, mulheres ou pessoas mais não poderiam pernoitar no mosteiro. Somente nos últimos anos, as monjas japonesas tiveram permissão de ordenar discípulos, ou servir como monjas ou chefes de templos zen. No Zen norte-americano e no europeu, desde o início acontece o oposto. As mulheres têm sido um grande instrumento. Sentando-se ombro a ombro com os homens, na sala de meditação, as mulheres ocupam posições de destaque em todos os principais centros do Zen. Membros do Sangha do Diamante, no Havaí, publicam um jornal sobre as mulheres e o Zen, chamado Kahawai. Agora, muitas mulheres tornaram-se mestras, explorando conscientemente a maneira de exercer sua autoridade espiritual sem se tornarem autoritárias. Por exemplo, existe uma que evita usar a tradicional vara para despertar, batendo com as mãos ou massageando nos ombros dos meditantes que estão sentados.